A Chave Mestra, parte 22. Na parte 22, você verá que os pensamentos são sementes espirituais que, quando plantados na mente subconsciente, têm a tendência de brotar e crescer. No entanto, infelizmente, o fruto com frequência nos desagrada. As várias formas de inflamação, paralisia, nervosismo e condições de doença em geral são a manifestação de pensamentos de medo, preocupação, inquietação, ansiedade, inveja, ódio e similares. Os processos vitais são realizados de duas maneiras distintas. Primeiro, pela captação e uso do material nutritivo necessário para a construção das células. Segundo, pela quebra e excreção do material residual. Toda a vida é baseada nessas atividades construtivas e destrutivas, e como os alimentos, a água e o ar são os únicos elementos necessários para a construção celular, seria de se esperar que o problema de prolongar a vida indefinidamente fosse muito complicado. No entanto, por mais estranho que pareça, é essa segunda atividade, a destrutiva, que, com raras exceções, é a causa de todas as doenças. O material residual se acumula nos tecidos e causa saturação, o que leva à autointoxicação que pode ser parcial ou geral. No primeiro caso, o distúrbio será local, enquanto no segundo afetará todo o sistema. Então, o problema que temos diante de nós com relação à cura de uma doença é saber como aumentar o fluxo de captação e distribuição de energia vital em todo o sistema. E isso só pode ser feito eliminando-se os pensamentos de medo, preocupação, inquietação, ansiedade, inveja, ódio e qualquer outro pensamento destrutivo que tende a arruinar e destruir os nervos e glândulas que controlam a excreção e a eliminação do material residual e prejudicial. Alimentos nutritivos e tônicos fortificantes não podem dar vida, porque não passam de manifestações secundárias da vida. A manifestação primária da vida, e como você pode entrar em contato com ela, é explicado na parte que apresento a seguir. O conhecimento tem valor inestimável porque, ao aplicá-lo, podemos fazer do nosso futuro o que desejamos que ele seja. Quando percebemos que nossa personalidade atual, nosso ambiente atual, nossa habilidade atual, nossa condição física atual são resultados de formas antigas de pensar, começamos a compreender o valor do conhecimento. Se nosso estado de saúde está longe de ser como gostaríamos, examinemos nossa forma de pensar. Lembremos que todo pensamento gera uma impressão na mente. Toda impressão é uma semente que criará raízes no subconsciente e gerará tendência. Esta atrairá outros pensamentos similares, e antes que você perceba, haverá uma plantação deles precisando ser colhida. Se esses pensamentos contiverem sementes de doença, a colheita será de enfermidade, decadência, fraqueza e fracasso. A questão é: que pensamentos? O que criamos? Qual será a nossa colheita? Se houver qualquer condição física que deva ser alterada, a lei que rege a visualização será eficaz. Crie uma imagem mental da perfeição física e a mantenha em sua mente até que seja absorvida pela consciência. Muitas pessoas eliminaram doenças crônicas em algumas semanas com este método. E milhares venceram e destruíram todo tipo de distúrbio físico comuns em alguns dias, às vezes em alguns minutos. É pela lei da vibração que a mente exerce controle sobre o corpo. Sabemos que toda ação mental é uma vibração
e sabemos que toda forma é apenas um modo de ação, uma velocidade de vibração. Portanto, qualquer vibração modifica imediatamente todo o átomo do corpo. Toda célula vital é afetada e uma mudança química completa acontece em todo o grupo de células vitais. Tudo no universo é o que é por causa dessa velocidade de vibração. Mude a vibração e você mudará a natureza, a qualidade e a forma. O vasto panorama da natureza, tanto visível quanto invisível, está em constante mudança pela mera alteração da velocidade de vibração. E como os pensamentos é uma vibração, também podemos exercer esse poder. Podemos mudar a vibração e assim gerar qualquer condição que desejamos que se manifeste em nossos corpos. Todos nós usamos esse poder o tempo todo. O problema é que a maioria o usa de forma inconsciente e assim geram resultados indesejáveis. A questão é como usá-lo de maneira inteligente para gerar apenas resultados desejáveis. Isso não deve ser difícil, porque todos já tivemos experiências suficientes para saber que, e também sabemos as causas que produzem sensações desagradáveis e incômodas. Só precisamos consultar nossa própria experiência. Quando nosso pensamento é elevado, progressivo, construtivo, corajoso, nobre, gentil ou desejável de qualquer outro modo, colocamos em ação vibrações que trazem certos resultados. Quando nosso pensamento é cheio de inveja, ódio, ciúme, crítica ou qualquer outra das 1001 formas de dissonância, certas vibrações são colocadas em ação e trazem resultados de natureza diferente. Por sua vez, cada uma dessas velocidades de vibração, se mantida, acaba por se materializar na forma. No primeiro caso, o resultado é a saúde mental, moral e física, enquanto no segundo é a discórdia, a desarmonia e a doença. Assim, é possível entender algo sobre o poder que a mente exerce sobre o corpo. A mente objetiva tem certos efeitos sobre o corpo que são imediatamente reconhecidos. Alguém lhe diz algo que soa ridículo e você ri, possivelmente a ponto de seu corpo todo chacoalhar, o que mostra que o pensamento tem controle sobre os músculos do seu corpo. Ou alguém lhe diz algo que desperta sua compaixão e faz seus olhos se encherem de lágrimas. Isso mostra que o pensamento controla as glândulas do seu corpo. Ou alguém diz algo que o deixa irritado e faz seu sangue subir para suas bochechas, demonstrando que o pensamento controla a circulação do seu sangue. Mas como todas as experiências são resultados da ação da sua mente objetiva sobre o corpo, os resultados são de natureza temporária. Eles logo desaparecem e deixam a situação como era antes. Vejamos como a ação da mente subconsciente sobre o corpo é diferente. Quando você se fere, milhares de células trabalham para cicatrizar a ferida. Em alguns dias ou semanas, o trabalho é concluído. Digamos que você quebre um osso. Nenhum cirurgião do mundo consegue unir as partes quebradas. Não estou me referindo à colocação de pinos ou outros dispositivos que fixem o osso no lugar ou que o substituam. Ele pode ajustar o osso para você, e a mente subjetiva imediatamente dará início ao processo de união das partes, de forma que, em pouco tempo, o osso volta a ser sólido quanto antes. Ou talvez você ingira veneno. A mente subjetiva perceberá o perigo imediatamente e fará enormes esforços para eliminá-lo. Ou digamos que você seja infectado por um micróbio perigoso. Nesse caso, a mente subjetiva logo começará a erguer um muro em volta da área infectada e destruirá a infecção, absorvendo-a nos glóbulos brancos que ela destaca para tal propósito.
Esses processos da mente subconsciente geralmente acontecem sem nossa orientação ou conhecimento pessoal, e contanto que não interfiramos, o resultado é perfeito. Entretanto, como nossos milhões de células reparadoras são inteligentes e respondem ao nosso pensamento, geralmente ficam paralisadas e impotentes diante do nosso pensamento de medo, dúvida e ansiedade. São como um exército de operários prontos para iniciar uma obra importante, mas toda vez que começam a realizar uma tarefa, estoura uma greve ou os planos mudam e eles acabam desestimulados e desistem. O caminho que leva à saúde é fundamentado na lei da vibração, a base de toda a ciência, e essa lei é colocada em ação pela mente, pelo mundo interior. É uma questão de prática e esforço individual. Nosso mundo de poder está dentro de nós. Se formos sábios, não desperdiçaremos tempo e esforços tentando lidar com os efeitos com que nos deparamos no mundo exterior, que não passam de um reflexo do lado de fora. Sempre encontramos a causa no mundo interior. Se mudar a causa, mudaremos o efeito. Toda célula do nosso corpo é inteligente e responde às nossas instruções. Todas essas células são criadas e criarão o padrão exato conforme as nossas orientações. Portanto, quando imagens perfeitas são criadas na mente subjetiva, as energias criativas geram um corpo perfeito. As células cerebrais são formadas da mesma maneira. A qualidade do cérebro é determinada pelo estado da mente, ou atitude mental, de modo que, se atitudes mentais indesejáveis foram levadas à mente subjetiva, serão transferidas para o corpo. Portanto, podemos ver de cara que, se queremos que o corpo manifeste saúde, força e vitalidade, esse deve ser o pensamento predominante. Sabemos então que todo elemento do corpo humano é resultado de uma velocidade de vibração. Sabemos que a ação mental é uma velocidade de vibração. Sabemos que uma velocidade de vibração maior rege, modifica, controla, altera ou destrói uma velocidade de vibração menor. Sabemos que a velocidade de vibração é determinada pela natureza das células cerebrais. Sabemos como criar essas células cerebrais. Sabemos como fazer qualquer mudança física que desejamos no corpo. Quando assimilamos o funcionamento do poder da mente até esse ponto, descobrimos que praticamente não há limites para nossa capacidade de entrar em harmonia com a lei natural, que é onipotente. A compreensão dessa influência ou controle da mente sobre o corpo vem aumentando cada vez mais, e muitos médicos agora se dedicam a estudar o assunto. O Dr. Albert Soffield, autor de vários livros importantes sobre o tema, diz que a terapia mental ainda é ignorada pelos trabalhos médicos em geral. Nenhuma referência é feita em nossa fisiologia sobre o poder do controle central que governa o corpo para o seu próprio bem, e raramente se fala sobre o poder da mente sobre o corpo. Sem dúvida, muitos médicos tratam bem e sabiamente doenças nervosas de origem funcional. Mas o que afirmamos é que o conhecimento que demonstram não foi ensinado nas escolas, não foi aprendido em nenhum livro, e é um conhecimento intuitivo e empírico. Não é assim que deveria ser. O poder da terapia mental deveria ser objeto de ensino científico, especial e cuidadoso em todas as escolas de medicina. Poderíamos discutir o tratamento inadequado ou a falta de tratamento mais detalhadamente e descrever os resultados desastrosos dos casos negligenciados, mas seria uma tarefa desagradável. Sem dúvida, alguns pacientes sabem o quanto podem fazer por si mesmos. O que um paciente pode fazer por si,
As forças que ele pode colocar em ação ainda são desconhecidas. Tendemos a acreditar que essas forças são bem maiores do que na realidade são, e sem dúvida serão cada vez mais usadas. A terapia mental pode ser usada pelo próprio paciente para acalmar a mente agitada, despertando sentimentos de alegria, esperança, fé e amor, sugerindo motivos para se esforçar, fazendo um trabalho mental regular e desviando os pensamentos da doença. No exercício dessa semana, concentre-se nas belas palavras de Tennyson. Fale com ele, porque ele escuta. O espírito com o espírito pode se encontrar. Ele está mais perto do que a sua respiração e mais próximo que as suas mãos e pés. Então tente compreender que, quando fala com ele, está em contato com a onipotência. Agora eu dou uma pausa na leitura para simplificar o exercício desta semana. O que o autor quis dizer é o seguinte: quando você fala com o Espírito, que no caso é Deus, você se conecta com ele, porque Espírito com Espírito se compreendem. Você é Espírito, Deus é Espírito. Ele é onipotente e onipresente, está em todos os lugares. E está mais perto de nós do que as nossas mãos e os nossos pés. Não veja mais Deus como um ser separado de você. Sinta Ele aí dentro de você. Aí a comunicação é direta. E então ele continua. Esse entendimento e esse reconhecimento desse poder onipresente logo destruirá toda e qualquer forma de doença ou sofrimento e a substituirá por harmonia e perfeição. Lembre-se, então, de que as pessoas que parecem achar que doença e sofrimento são enviados por Deus, se assim for, todo médico, todo cirurgião e todo enfermeiro contraria a vontade de Deus. Os hospitais, os sanatórios são locais de rebelião e não são casas de misericórdia. Obviamente, esse raciocínio logo se mostra absurdo, mas há muita gente que acredita em tal coisa. Então deixe o pensamento assentar no fato de que, até recentemente, a teologia tentava ensinar que havia um Criador impossível, aquele que criou seres capazes de pecar e que, portanto, permitia que eles fossem eternamente punidos por seus pecados. É claro que o resultado de tão extraordinária ignorância foi a geração de medo, em vez de amor, e assim, depois de 2000 anos desse tipo de doutrina, a teologia agora tenta se desculpar pelo cristianismo. Assim você passará a entender mais prontamente o homem ideal, aquele feito à imagem e semelhança de Deus, e começará a compreender mais facilmente a mente criadora que forma, apoia, sustenta, origina e cria tudo que existe. A leitura continua num próximo áudio.